Olá, meus amigos, boa noite. Eu gostaria de esclarecer algumas situações. Estou me sentindo a Glória Pires aqui falando sobre a atuação dela no Oscar. É o seguinte: no dia 14 de fevereiro deste ano, eu estive em São Paulo ministrando um curso de correção de unhas, em que eu falei sobre a correção, o tratamento podológico, né, na correção das unhas com onicomicose. Bem, essa é uma realidade complexa do nosso trabalho, né, como eu sempre enalteço a, as terapias que nós temos de maneira conservadora. Eu falei sobre a terapia fotodinâmica, o uso do laser ou do LED associado a um fotoreagente para o tratamento dessas onicomicoses, né? E algumas pessoas que não trabalham com laser começaram a me questionar sobre a alta frequência, né? Dizer, professor, o que é que o senhor acha da alta frequência, do uso da alta frequência no tratamento das onicomicoses? E eu fui categórico, porque eu sempre tive e vou morrer com essa característica de ser muito claro e muito conciso nas coisas que eu digo. Então eu disse, olha, não existe nenhuma comprovação científica de que alta frequência sozinha possa curar uma onicomicose. Isso não está documentado na literatura, a comunidade científica não aceita isso, porque não foi comprovado. Hoje se usa a alta frequência na podologia por uma questão de alguém me disse que. Essa é a grande realidade. Os podólogos no Brasil, eles não criaram o hábito de estudar antes de fazer as coisas. Então, vão num curso de final de semana, vão num workshop, num congresso, escutam falar, escutam alguém dizer que funciona, que serve, não tem comprovação científica, não vão pesquisar a respeito e saem fazendo. Então, o que eu disse? Olha, alta frequência no tratamento de uma onicomicose é algo desprezível. Desprezível não porque seja uma ação desprezível, mas porque não tem relevância nenhuma no tratamento. E aí começaram a postar isso em alguns grupos, né? Grupos que existem outros professores, professores de cursos técnicos, professores de graduação, professores disso, daquilo, outro, que começaram a me questionar e a questionar até a minha idoneidade com relação às informações que eu passo. Bom, eu sou uma pessoa que mata a cobra e mostra ela morta, porque eu queimo pestana estudando antes de dar aula, eu queimo pestana, eu queimo tutano estudando antes de encarar uma turma de 200 pessoas, de 180 pessoas. Então, eu estou aqui com o meu notebook aberto nos Anais Brasileiros da Dermatologia. Para quem não conhece, é um jornal científico de dermatologia que tem publicações de estudos feitos dentro de universidades, aí, teses de mestrado, dissertações de doutorado e tudo mais. E eu quero ler para vocês não somente esse trabalho que foi feito justamente avaliando a eficácia da alta frequência no tratamento da onicomicose, como eu quero ler para vocês também uma correspondência que foi enviada pelo diretor dos Anais Brasileiros da Dermatologia para quem escreveu esse artigo, tá? Porque ciência é uma coisa muito séria e existem pessoas por aí que saem dando cursos, que saem dando aulas sem comprovação científica, falando o que acha. Desculpem, a minha opinião pouco ou nada vale. Eu sempre digo isso para todos os meus alunos. Se a comunidade científica me fala algo, eu humildemente acolho, porque eu não sou ninguém. Então, o título do trabalho aqui é o uso de ondas de alta frequência no tratamento de onicomicose. Comunicação preliminar de 3 casos, ou seja, foram avaliados 3 pacientes com onicomicose. Esse trabalho é da doutora Juliana Leal Monteiro da Silva,
que é doutora em análises clínicas pela Unesp de Araraquara e professora da disciplina de Micologia Médica do Centro Universitário de Araraquara. Pela Gabriela Doimo, que é biomédica formada pelo Centro Universitário de Araraquara, e pela Daniele Pedroso Faria, que é uma podóloga e esteticista formada pelo Centro Universitário de Araraquara também. O resumo do trabalho vai dizer o seguinte: a pesquisa avaliou a eficácia de ondas de alta frequência no tratamento de onicomicose em 3 pacientes, durante 12 meses, ou seja, 1 ano de tratamento, através do exame clínico das unhas e do exame micológico em laboratório. O agente causal da micose nos 3 pacientes foi o dermatófito Trichophytum rubrum. E após a aplicação da alta frequência, foi possível observar uma grande melhoria no aspecto das unhas e uma inibição do crescimento em cultura, em laboratório. Apesar do micológico direto se manter positivo, ou seja, se fazia o meio de cultura durante o tratamento e se observava que o crescimento em laboratório não ocorria. Mas quando se fazia o exame micológico direto para saber se o fungo estava presente na unha, esse dava positivo, tá? O estudo preliminar dos 3 casos demonstrou a atividade fungistática das ondas de alta frequência, sendo um método promissor para ser utilizado em associação com fármacos convencionais. Veja, o que está sendo dito aqui é que a alta frequência ela teve um efeito fungistático, ou seja, ela paralisou, ela inibiu o crescimento do fungo em laboratório, in vitro, não em vivo, ok? E que é um método promissor para ser utilizado em associação com os fármacos convencionais. Sozinha não vai curar micose nenhuma. Aí vamos ao trabalho. Eu vou passar todo o trabalho, vou diretamente para os resultados, certo? Apesar dos resultados positivos obtidos nesse estudo, ainda que com um número pequeno de pacientes, um dos fatores desfavoráveis foi a disponibilidade destes aos inúmeros retornos à clínica de podologia para a aplicação das ondas de alta frequência e o custo, que se tornaria elevado demais pelo longo tempo de aplicação e a limpeza das unhas realizada mensalmente. Ou seja, além do paciente ter que voltar mensalmente para fazer a profilaxia, ele teria que voltar inúmeras vezes durante 1 ano para fazer a aplicação da alta frequência. O trabalho não expõe a metodologia. Não diz quanto tempo de alta frequência foi feito sobre essa unha. O trabalho não expõe o tipo de equipamento que foi utilizado, a marca, se tem registro na Anvisa, se não tem, com que frequência, de quanto em quanto tempo. Isso não está no trabalho. Isso se chama metodologia e não consta aqui. Na literatura, elas continuam. Na literatura, os relatos sobre a terapia com ozônio limitam-se a trabalhos e experiências isoladas, que não apresentam resultados controlados rigorosamente. Para confirmarmos a eficiência do método, já estão sendo realizados testes com o maior número de pacientes, associado à aplicação do vapor de ozônio com antifúngicos tópicos, para verificar se haverá uma melhor resposta clínica e micológica em menor tempo e com um custo mais acessível. Fim. Isso é o que o trabalho que foi realizado nos diz. No entanto, o Dr. Newton de Tiacchio, ele é um dermatologista, doutor em dermatologia pela Faculdade de Medicina da USP. Ele redigiu uma correspondência para as autoras desse trabalho, em que ele dizia o seguinte: gostaria de cumprimentar você e a sua equipe dos Anais Brasileiros da Dermatologia pelo esforço empenhado nos últimos anos
Isso resultou não só na melhoria da qualidade da revista, na reindexação, bem como o recente crescimento de qualidade na CAPES, passando de B3 para B2, estando agora junto com revistas de renome internacionais. Sei que de todo o seu esforço precisa ser mantido por meio da seleção de artigos de alto nível e pelo trabalho de toda a equipe. Dessa maneira, farei algumas observações sobre o artigo de comunicação Uso de ondas de alta frequência no tratamento da onicomicose, comunicação preliminar de 3 casos, publicado no volume 86, número 3. O artigo trata de mais um aparelho tentando auxiliar a terapêutica, neste caso para as onicomicoses. Porém, a descrição do método e a análise dos resultados deixou muito a desejar para o leitor, não respondendo às seguintes dúvidas. Primeiro, qual aparelho foi utilizado? Segundo, como foi utilizado? Sob a placa ungueal, sob a dobra ungueal posterior? Por quanto tempo e em cada sessão? Existe alguma evidência de sucesso terapêutico de aplicação da alta frequência em onicomicoses causadas por dermatófitos? A referência citada só indica o efeito da alta frequência em culturas de Candida tropicalis, provavelmente in vitro. O custo do tratamento é alto ou não? Inicialmente é citado que seu custo pode ser mais acessível que o tratamento convencional. E mais adiante, justifica a descontinuidade terapêutica de 2 dos 3 participantes por um dos fatores desfavoráveis, pois a disponibilidade destes, dos inúmeros retornos à clínica de podologia para aplicação das ondas de alta frequência e o custo que se tornaria elevado pelo longo tempo de aplicação. Quanto ao sucesso do tratamento, como poderíamos considerar que esses pacientes estão curados, sendo que o exame micológico direto permaneceu positivo após 12 meses nos 3 pacientes? Devemos relembrar que os critérios de cura são, primeiro, 100% da ausência de sinais clínicos de onicomicoses, micológico não positivo, ou micológico negativo com um ou mais dos seguintes sinais clínicos: hiperkeratose subungueal distal ou onicólise em menos de 10% da unha afetada, espessamento da placa ungueal que não melhora com o tratamento devido a comorbidades e os de insucesso são resultado de exame micológico positivo ou algum dos 4 sinais clínicos, mesmo com exame micológico negativo, persistentes. Alteração da placa ungueal em mais que 10%, compatível com infecção por dermatófito, estrias branco-amareladas ou laranja-marrom na placa ungueal, onicólise lateral com o restante da placa normal, hiperkeratose da parte lateral da unha. As fotos mostram que todo o trabalho podológico provavelmente proporcionou aos pacientes uma melhora na autoestima, porém, não os curou da onicomicose, porque o micológico direto deu positivo. Mediante a essas considerações, fica a impressão de que este tratamento, além de longo e caro, não resulta em cura da onicomicose, mas, associado ao tratamento convencional, melhoraria a qualidade de vida dos pacientes. Então veja, isso daqui foi um dermatologista quem falou, doutor em dermatologia pela Faculdade de Medicina da USP, não sou eu quem estou dizendo, e o que me revolta em muitos momentos é que assim, existem professores, pessoas que se dizem professores, que chegam diante dos profissionais podólogos, diante de vocês, falam qualquer coisa, muitas vezes para vender equipamento caro. Alta frequência é um equipamento barato, mas é algo a se vender quando uma pessoa não pode comprar um laser, por exemplo, ou um LED. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? São pessoas que têm interesses comerciais, que muitas vezes são comissionadas nas vendas de equipamento. Ou vocês acham que muitas vezes empresas não chegaram para mim me oferecendo comissão em cima de venda de produto? E eu disse, eu não quero
receber, porque no dia que eu receber pelos produtos que vocês vendem, eu não sou professor, eu sou vendedor, e aí existe um conflito de interesses. Me desculpem, eu não vou mentir nas minhas aulas para agradar ninguém. Eu não vou mentir na minha aula dizendo que a alta frequência cura a onicomicose, porque você comprou um equipamento estando enganado. Sabe por quê? A sua obrigação como estudante, como profissional, é pesquisar. Se você foi enganado, foi por um único motivo. Não é porque existe gente safada no mundo, não. É porque você permitiu. Porque se você tivesse conhecimento, se você pesquisasse, você não seria enganado. Aí vocês fazem postagens em grupos de WhatsApp, postagens no Facebook, criticando a mim porque eu disse que a alta frequência não funciona. Me desculpem, eu desafio qualquer podólogo, professor, aluno, seja lá o que for, a me provar por A mais B que a alta frequência sozinha cura onicomicose, micose de pele. Eu desafio, não existe na literatura, a comunidade científica não aceita isso. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu já cansei de receber pessoas nos meus cursos dizendo assim, professor, eu fiz curso com professores tais, super conhecidos, super famosos, e eu não tenho resultado. Porque não fizeram curso, fizeram treinamento. Estão entendendo isso? Então, eu quero apelar para o bom senso dos podólogos, que eu acredito que ainda exista bom senso nas pessoas, e dizer o seguinte: percam menos tempo discutindo ou criticando as coisas que eu falo, baseado em artigos científicos, porque aqui, olha, eu vou mostrar para vocês. Eu estou com um artigo aberto aqui. E eu vou ceder para vocês os links no Facebook. Aqui embaixo estão os links para que vocês possam baixar estes artigos e lê-los. Não mata ninguém. Eu sei que podólogo brasileiro não gosta de ler. Por isso que acontece essas coisas de vocês serem enganados. Porque vocês não gostam de pesquisar, vocês não gostam de ler. Mas eu vou ceder isso aqui, ninguém vai morrer de ler uma página, porque o artigo, ele é pequeno. Então, leia a correspondência do Dr. Newton, tá? E depois vocês tirem as conclusões de vocês. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. A ozonioterapia funciona, porque eu nunca falei que o ozônio não funciona. A ozonioterapia funciona, só que existe a quantidade certa do ozônio a ser utilizado. O teu equipamento, você tem que saber quanto ozônio ele produz. Pergunta para os fabricantes da alta frequência de vocês, quanto ozônio a alta frequência de vocês produz, para saber se ele vai saber te responder. Porque quem tem que dizer isso para vocês, garantir que realmente produz essa quantidade, é o Inmetro. Eu duvido que no Brasil tenha alguma alta frequência que tenha sido fabricada, submetida no Inmetro para dizer, esse aparelho produz 600 miligramas de ozônio. Duvido, dou minha cara a tapa. Eu nunca mais dou uma palestra se aparecer alguém que me prove isso. Então, existe muito charlatão. Eu posso não ser a melhor pessoa do mundo, porque eu sou desaforado, porque eu falo as coisas, mas eu sou o tipo da pessoa que estuda. Eu não me permito enganar. E vocês não deveriam se permitir também. Deixem de ser acomodados. Leiam, estudem. Porque esses grupinhos de WhatsApp de professores são pessoas que criaram um grupo para fazer propaganda de cursinho, de como passar parafina no pé. Para isso não se precisa de curso, não. Qualquer manicure faz isso sem nunca ter entrado numa sala de aula. Então, minha gente, tenham vergonha na cara de vocês, porque em muitos momentos eu sinto vergonha das coisas que eu escuto os podólogos falarem.
Parem de fazer as coisas porque alguém disse que é assim. Façam porque vocês sabem. No dia que chegarem para vocês e perguntarem por que é que você está fazendo desse jeito, fulano, você tem que dizer, porque eu sei o que eu estou fazendo por causa disso, disso, disso. Você conhece fisiologia, você conhece bioquímica, você conhece anatomia, você conhece patologia, você conhece tudo. Por isso você faz um trabalho bem feito. Agora, muitas vezes chegam e dizem, por que é que você faz isso, fulano? Ah, porque professor tal disse que era assim. Professor tal estava tão desinformado quanto você, ou estava mentindo para você para te vender alguma coisa. E você está enganando os teus clientes. Não porque você é ruim, mas porque você foi enganado. Mas você só foi enganado porque você se permitiu enganar. Então, mudemos de postura. Mudemos de postura, parem de jogar pedra nas pessoas, comecem a olhar para a vida de vocês, cuidar do conhecimento de vocês, pesquisem. Se vocês gastassem mais tempo estudando do que cuidando da vida dos outros e denegrindo a imagem dos outros que estão corretos, a podologia seria muito melhor. A podologia seria diferente, já teria sido reconhecida, nós seríamos profissionais respeitados, seríamos uma classe unida. Sabem por que nós não somos? Não é porque nós não fomos aprovados ainda, regulamentados, passamos pela Câmara dos Deputados, agora estamos no Senado. Não é por nada disso, não. Porque vocês acham que esse povo que vai... Olha, posso até me comprometer por isso que eu vou lhe dizer, mas existe um conflito de interesses muito grande na questão política. Eu não sou político, por isso que eu estou falando isso. Ok? Eu sou professor. Então, por favor, gastem menos tempo defendendo ideias que estão sem fundamento e estudando. Pesquisem. Porque vocês escutam uma coisa, alguém fala uma coisa, vocês vão perguntar para um professor. Porque, minha gente, esses artigos, é só você digitar lá. Uso de alta frequência no tratamento da onicomicose. No Google, não precisa ser um gênio não para estudar. Não precisa. Então, por favor, mudemos de postura, porque é triste. Eu fico entristecido de verdade, porque eu tenho muita boa vontade de ensinar. Eu chamo meus cursos de curso porque as pessoas sempre falam, no meu Facebook eu sempre recebo mensagens de agradecimento de alunos que fizeram os meus cursos, aprenderam, os estão aplicando e estão muito bem, obrigado. Por isso que eu não chamo de workshop, porque eu ensino, eu não dou informaçãozinha. Deu para entender? Então, por favor, mudem de postura, estudem. Eu não estou pedindo para ninguém ir nos meus cursos e deixar de ir nos outros. Devem ir no máximo de cursos que forem, com diversos profissionais, está corretíssimo. Mas vocês precisam fazer as coisas tendo conhecimento prévio. Tenham conhecimento prévio, estudem. Porque ninguém se arrepende de ter conhecimento. Ok? Eu deixo o meu abraço para vocês. Tá? Não relevem a forma inflamada como eu falo, porque não somente como nordestino, mas é do meu caráter falar de maneira muito incisiva, mas em alguns momentos é necessário, como um pai corrige um filho, que nós sejamos corrigidos das coisas tontas que nós estamos fazendo, porque muitas vezes a gente não se dá conta de que nós estamos sendo tontos por conta própria e deixando que os outros nos façam de tontos também. Um abraço para vocês e até a próxima.